Jeremias 32, a partir do versículo 26. Lembre-se, essa é a terceira parte do sermão. Primeira parte e segunda parte pregadas essas partes no domingo passado. Se você não ouviu ainda, eu peço, oriento que você escute para que você tenha um contexto mais amplo aqui do capítulo 32. Certamente eu farei menção a esse contexto, mas eu preciso avançar e me concentrar nessa parte final, que é a resposta do Senhor Deus à oração de Jeremias. Você tem diante dos seus olhos exatamente isso. Do 26 a 44 é a resposta do Senhor Deus à oração de Jeremias aqui. Jeremias 32, a partir do versículo 26. Assim diz o Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade, queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram minhas costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que não se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e lavrarão as escrituras, e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Amém. Meus irmãos, Jeremias, o profeta, estava preso, enquanto Judá enfrentava guerra e Jerusalém estava cercada pelos caldeus. E ele, enquanto ali estava naquela circunstância, recebeu do Senhor nosso Deus uma ordem para comprar um terreno, justamente nesse contexto, numa terra ou numa região já ocupada pelo inimigo. Tal investimento, como vimos na semana passada,
ele soava como algo irracional, totalmente irracional. Como e por que comprar um terreno, um campo, nessa circunstância atual? Nós vimos que ele obedeceu ao Senhor Deus. Ele cumpriu a vontade de Deus. Ele comprou ali o campo que Deus havia ordenado. Mas mesmo obedecendo e pagando os 17 ciclos de prata ao seu primo Hananel, o profeta, ele não deixou de expressar a sua perplexidade em oração ao Senhor Deus. Também vimos isso e foi no culto vespertino, você deve lembrar disso. Pela manhã nós vimos como ele obedeceu diligentemente à ordem de Deus, mesmo sendo estranha ao seu contexto. Mas à noite nós vimos que ele respondeu a Deus em oração depois disso, falou com o Senhor Deus em oração, e na sua oração ele demonstrou sim achar estranha aquela circunstância, perplexo diante daquilo. Diante de uma cidade prestes a cair, ele questionou o porquê ao seu Deus, o porquê de ele dar aquela ordem e realizar uma compra tão arriscada. A sua súplica, meus irmãos, embora formulada como uma afirmação, ela revela uma dúvida implícita, a saber, de fato Deus estaria ordenando fazer algo tão improvável, tão estranho? Veja essa súplica no texto, lá no versículos 24 e 25, desse texto, de Jeremias 32. Na verdade, veja só o 25, ele diz assim: contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Percebe? O texto não está aqui escrito ou descrito para nós como uma pergunta, mas ele soa nesse sentido. É uma dúvida que Jeremias apresenta diante do Senhor. Nessa circunstância, o Senhor me ordenou a fazer isso. De fato, o Senhor ordenou isso mesmo? Algo tão improvável. Nós aprendemos em Jeremias 32, e eu quero lembrá-lo sobre essa verdade que percorre todo o texto, que conforme o juízo do Senhor Deus ele se aproxima, ele encoraja o seu povo a manter esperança, uma esperança na alegre restauração que ele promete conceder ao seu povo. Tenha isso em mente como um pano de fundo aqui. Conforme o juízo de Deus se aproxima, ele promete, nesse caso ele encoraja o seu povo através da promessa de restauração. Isso faz parte da promessa de Deus também. Faz parte da resposta de Deus a Jeremias, a partir do versículo 26. Veja, Deus ele respondeu à dúvida de Jeremias com uma pergunta retórica. Veja o versículo 26 e 27. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ele responde ao profeta Jeremias, lembrando a ele que nada é impossível ao Senhor. E note como essa forma de Deus responder, a maneira como ele responde a questionamentos humanos, com perguntas retóricas, revelam aqui a sua soberania sobre as coisas, sobre todas as coisas. Entenda, esse é um padrão na Bíblia. Sempre que o homem tenta colocar o Deus Altíssimo no banco dos réus, para assim ser questionado, o Senhor devolve a esse homem com perguntas que colocam esse indivíduo no seu devido lugar e revelam assim a sua autoridade, não apenas sobre ele, sobre a sua terra, mas sobre todo o vasto universo, sobre toda a sua criação. Sim, toda vez que Deus é questionado dessa forma aqui, é assim que ele responde. Ele responde através de perguntas. Perguntas que expõem a limitação humana, colocando o indivíduo no seu devido lugar
e ao mesmo tempo revelando a sua soberania, a sua autoridade sobre todas as coisas. Não foi o que Deus fez com Jó? Você lembra disso? Como Deus, depois dos vários questionamentos que Jó fez a Deus, Deus começa uma série de perguntas a Jó, que começam no capítulo 38 e vão praticamente até o final do livro, irmãos. Uma pergunta após a outra, uma pergunta após a outra. Como por exemplo, uma daquelas: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Você responderia uma pergunta como essa? Vinda do seu Deus, o seu Criador. Ou então, por exemplo, quando o apóstolo Paulo argumenta lá em Romanos capítulo 9, com perguntas e respostas. Você lembra disso? Ele está falando da salvação, da eleição, da predestinação. E ele faz ali, no caso ele escreve numa estrutura catequética de perguntas e respostas. E Paulo, em vários momentos, se coloca como Deus respondendo aqueles questionamentos. E claro, é o próprio Deus fazendo isso através do seu apóstolo. Quem é você para questionar Deus? Quem é você para questionar quem Ele escolhe? Ele tem seus vasos de honra e seus vasos de desonra. Paulo ensina isso claramente em Romanos capítulo 9. Sempre que o homem tenta colocar Deus no banco dos réus, Deus inverte a coisa. Um outro episódio que nos lembra isso, meus irmãos, é o que aconteceu com Sara. Você lembra da mulher de Abraão? Ao rir da promessa de um filho na velhice, ela também foi confrontada com a pergunta divina que confirma a sua onipotência, lá em Gênesis. Essa pergunta com relação a se há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus. Em outras palavras, se existe alguma coisa que Deus não possa fazer. Essa pergunta foi feita também naquele contexto, quando Sara riu da promessa de Deus quanto a entregar um filho, mesmo na sua velhice, uma mulher avançada em dias que não poderia conceber. Deus também coloca aquela mulher no seu devido lugar. Assim, a resposta de Deus aqui ao seu profeta Jeremias relembra a verdade central a nós nessa manhã. Meus irmãos, nada é difícil demais para o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, cuja sua capacidade de agir é ilimitada e perfeitamente soberana. Eu quero que você entenda isso uma vez por todas. E a gente parte desse pressuposto aqui, para o que vai ser dito em seguida. Não há absolutamente nada difícil para Deus. Não há nada que seja impossível para o Todo-Poderoso. Nada. Nada. E antes que você pense, mas pastor, os teólogos não falam de coisas que são impossíveis para Deus? Eu já expliquei isso a você, mas deixe-me fazer menção a isso brevemente, para que não fique nenhuma dúvida quanto a isso. Quando se fala de algo ser impossível para Deus, se fala no sentido de algo que contraria a sua própria natureza, o seu próprio ser. Então sim, Deus não pode pecar. É impossível Deus pecar. Mas observe que isso não aponta uma falha em Deus. Não denuncia uma limitação no Altíssimo. É exatamente o contrário. É por Ele ser perfeito, santo, que Ele não pode pecar. É impossível Ele pecar. Porque isso iria contrariar a sua própria natureza. Então, impossibilidade, no sentido teológico, para Deus, deve ser assim entendida. Uma vez que algo não contraria a natureza de Deus, que não vai contra os seus atributos, contra o seu ser, Deus pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. A sua revelação, ou melhor, Ele se revela assim, na criação, bem como também na sua palavra. Ele se revela como Deus Todo-Poderoso.
Não há limites, ele é onipotente. Não há limites para o seu agir, para o seu poder. Lembra de Isaías capítulo 43? Isaías capítulo 43, versículo 13. O profeta fala claramente que quando ele age, ninguém pode impedir. Agindo eu, operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor Deus. Talvez para você isso soe como algo muito claro, e assim eu espero que de fato soe assim, como algo evidente, que você não tem nenhum questionamento a fazer quanto a isso. Mas em nossos dias, onde há homens que ensinam outras coisas, que falam de um Deus menor, que não pregam um Deus todo-poderoso, que é limitado em seu poder, em seu agir, é mais do que necessário falarmos sobre isso. Você quer um exemplo? Quando arminianos afirmam que Deus não pode salvar alguém se tal pessoa assim não conceder pelo seu livre-arbítrio, tal fala, tal argumento limita o Deus Todo-Poderoso. É exatamente isso, irmãos, que o arminiano está falando com outras palavras. Deus não pode agir. Ele é limitado em seu poder. Pelo menos um aspecto aqui. Ele só pode salvar alguém se essa pessoa conceder, permitir. Há poucos dias eu ouvi sobre isso. Um indivíduo estava falando num debate, num podcast, e ele dizia mais ou menos assim: Cristo morreu por todos, por toda a humanidade. E ele é bem enfático. Ele morreu por todos e ele salvou todos. Ele usa essa expressão. Ele salvou todos. Todos, ele salvou todos. Porém, alguns não querem. Então ele salvou todos, ele morreu por todos, o seu sangue derramado perdoa a dívida de todos, mas alguns dizem: eu não quero. Mesmo ele efetivamente tendo feito isso. Uma fala como essa denuncia, de fato, no entendimento dessa pessoa, quem é soberano. Não é Deus, mas é o homem. Eu sei que para você, pelo menos eu espero que sim, como um bom presbiteriano, seja fácil entender isso e rejeitar. Ô pastor, é claro que eu não creio nisso. Mas você, por vezes, limita em sua mente o poder de Deus. Um exemplo disso é quando você não ora com fé, crendo que Deus não somente pode salvar pecadores, até mesmo aqueles que você conhece, que ora por anos, já, pela vida deles, como também curar doenças incuráveis. Os nossos adversários, pentecostais, continuistas, que são mentirosos em afirmar que nós somos incrédulos, estão errados quanto a isso, porque nós cremos piamente. Deus tem poder para curar qualquer doença. E Ele não somente pode, como Ele ainda o faz em nossos dias. Quando você não ora com fé, crendo de fato, veja a diferença no que eu vou dizer aqui. Não é que você está como se estivesse decretando, Deus vai fazer isso porque... Não. Você entende, Deus pode não fazer. Pode não ser da sua vontade. E vai orar nesses termos também. Senhor, pode ser da tua vontade. Mas se for da tua vontade, eu creio, o Senhor pode curar agora. Agora. Qualquer doença. Qualquer mal. Quando você não ora crendo, não só apenas com relação a curas de doenças, você demonstra com isso não crer que Deus é o Todo-Poderoso. É como se estivesse dizendo: há coisas que são demasiadamente difíceis para Ele. Veja, eu consigo crer nisso aqui, mas isso aqui Ele não vai fazer, né? No final das contas, é uma evidência da sua incredulidade, da nossa incredulidade.
Você fala sobre salvação, sobre Deus salvar pecadores, mas no fundo você não crê que Ele pode salvar o seu parente, não é? Mas passaram tantos anos. Ele já ouviu tanto do Evangelho. Eu acho que Deus pode salvar. Você não crê. Você não crê. No final das contas, nós achamos que há coisas que são difíceis para Deus fazer. A gente mede o Altíssimo por nós. Porque é difícil para você, porque é impossível para você certas coisas, você acha que é para Deus também. Mas logo no início aqui, na resposta de Deus a Jeremias, o Senhor responde o profeta usando, como eu citei no final do sermão passado, uma declaração do próprio profeta. Na oração de Jeremias, meus irmãos, ele disse ao Senhor que não havia nada difícil para Deus. Ele disse isso em sua oração. Isso nos ensina como nós podemos, com a nossa boca, professar uma verdade teológica e com o nosso coração estar distante dela. Você pode ser ortodoxo em sua teologia, em sua profissão de fé, falar coisas que são totalmente de acordo com a revelação divina, mas o seu coração não crê e não descansar nessa verdade. O Senhor, pastoral e paternamente, está aqui, conduzindo seu filho, seu servo. Em outras palavras, creia no que você disse. Creia no que você orou. No que você fala e professa a meu respeito. Creia nisso. Creia nisso. Jeremias, há algo demasiadamente difícil que eu não possa fazer? Homem. Hein, mulher? Há alguma coisa? Há alguma coisa que Deus não possa fazer? A resposta a uma pergunta retórica é óbvia. Não há. O Deus Todo-Poderoso pode fazer qualquer coisa. Inclusive agora neste culto. Vejamos como é que Deus responde de forma mais detalhada a isso. E eu quero que vocês observem o poder de Deus aqui sob duas perspectivas, que são aquelas que aparecem em toda a Bíblia. Quando Deus responde a Jeremias aqui no primeiro momento sobre ele poder fazer qualquer coisa, a sua onipotência aqui se revelando, ele vai demonstrar esse poder atuando em dois aspectos. Primeiro, Deus é poderoso para punir o pecado. Deus é poderoso para punir o pecado. Ou, colocando de outra maneira, Deus é poderoso para executar a sua justiça. Observe, a partir do versículo 28, que eu não farei a leitura novamente dele, que eu já li aqui, mas eu quero que você veja isso. Do 28 em diante, você tem aqui uma série de falas do Senhor aqui, demonstrando o pecado do povo. No restante aqui, desses versículos, ele revela o seu poder. E a primeira coisa que ele está falando para Jeremias é a sua capacidade, sobre a sua capacidade, sobre o seu poder de punir o pecado. Ou seja, não é demasiadamente difícil para o Senhor Deus punir o pecado. O juízo estava próximo. Talvez até mesmo da prisão de Jeremias ali, ele conseguisse ouvir os babilônios batendo nos muros da cidade. No mínimo, meus irmãos, ele já tinha visto as rampas do cerco engatadas nos portões da cidade. Deus havia enviado aquele povo para atacar, capturar e queimar a cidade de Jerusalém. Pode soar como algo extremo, até mesmo cruel, até nós nos lembrarmos da vileza dos pecados cometidos por aquele povo, descritos aqui, como eu disse, nesses versículos. Todo aquele povo era réu de morte de maneira justa. O versículo 32, apenas para você se situar aí, não farei a leitura como eu falei, mas veja, no 32, ele cita aqui
as autoridades, como foram citadas outras vezes. Autoridades políticas, religiosas, civis, todo o povo estava vivendo deliberadamente em pecado. Todos eram maus. Não havia um justo, nenhum sequer. Não apenas havia pecado em todos os níveis daquela sociedade, mas também em todos os lugares. E um pecado que marca aqueles dias era o pecado da idolatria. O versículo 29, na parte B, faz menção novamente a eles oferecerem sacrifícios a Baal, a um falso deus. Um deus que eles construíram com as próprias mãos e estavam adorando a esse deus. As razões pelas quais Deus iria puni-los, como bem sabemos, eram justas. Percebe? Deus está dizendo o seguinte: eu sou poderoso, o Deus Todo-Poderoso, e eu posso e vou punir o pecado. E ele cita esses pecados aqui. Desnuda o povo, mais uma vez. Se Deus fez isso naqueles dias, o que Ele fará então em nossos dias? Num contexto onde há muito mais conhecimento da parte do Senhor Deus. Onde se sabe muito mais sobre a sua revelação. Homens e mulheres que prestam culto a ídolos. E veja, pense nisso dentro do contexto da igreja. Pessoas que estão em aliança com Deus e nutram em seus corações adoração a falsos deuses. Lembre-se disso. O Deus a quem você serve, Ele é poderoso para punir o pecado, para punir a sua rebeldia, para punir os seus atos de iniquidade, dentre eles a sua idolatria. Ele disciplinou Judá através dos caldeus, e Ele continua fazendo isso em nossos dias. É mais uma vez aquela falsa percepção de que, porque o julgamento parece tardar, ele não vai acontecer. Lê do engano. E tenha isso em mente em duas partes aqui, pelo menos. Vindouro ainda, se você não se arrepender, e naquele grande dia você vai ser julgado e condenado. Mas agora já, fazendo isso pela sua igreja, pelos seus oficiais. Por vezes, pastores que pregam o evangelho fielmente, anunciam isso para que haja arrependimento, antes de haver uma atitude mais drástica, como disciplina eclesiástica, por exemplo. Isso vai sendo falado, advertido, dito, repetido. Quebre os ídolos, quebre os ídolos, quebre os ídolos. Todos eles, não guarde nenhum, não faça a semelhança de Rebeca. Todos eles, não guarde um ídolo sequer. Quebre. Entra ano e sai ano. E aí a pessoa fica naquela situação, eu estou confortável, não aconteceu nada ainda. Ainda. E como eu já ensinei outras vezes, irmãos, o fato de um juízo mais grave não ter acontecido não significa dizer que já não esteja debaixo do juízo. Como assim, pastor? Não se arrepender do pecado, se isso não acontecer, já é juízo de Deus. Porque aos seus filhos, Ele considera, ou nesse caso, Ele concede perdão. E arrependimento de pecados, primeiramente, e depois perdão. Aqueles que vivem no pecado não se arrependem são bastardos. Você entende isso? Se você está vivendo em pecado e não se arrepende, cultivando a idolatria no seu coração e não se arrepende, e não há nenhuma consequência imediata, isso já é uma demonstração do juízo de Deus. Viver no pecado, chafurdando no pecado. Ou você não lembra de Romanos capítulo 1? Deus os entregou para a sua devassidão, para a sua iniquidade, viverem ali de maneira iníqua.
Deus não transformar essa pessoa e deixá-la naquela condição, já é o seu juízo sobre ela. Quais são os ídolos que nós encontramos hoje na Igreja de Cristo? São muitos. Podemos citar o dinheiro, o ego, o sexo, tantas coisas, irmãos. Na verdade, há um panteão de falsos deuses que são cultuados por pessoas dentro da igreja. Toda essa adoração, falsa adoração a falsos deuses, é uma afronta ao Deus verdadeiro, ao Todo-Poderoso. Observe o versículo 34 aí, como há aqui um óbvio senso de horror. No versículo 34 ele diz assim: antes puseram suas abominações na casa que chamam pelo meu nome, para a profanarem. É assim que ele chama, abominações. Toda vez que você vem prestar culto ao Senhor Deus, cultivando no seu coração, entenda a distinção. Uma coisa é você lutar diariamente contra o pecado da idolatria, como todos nós lutamos. Outra coisa é você vem prestar culto a Deus e cultiva no seu coração aqui. O ídolo está bem guardadinho aqui no seu coração. Você comete abominação diante de Yahvé, tentando dividir a sua glória com aquilo que não é Deus. Pastor, eu não estou conseguindo entender. Quer um exemplo disso? Você está aqui agora e está pensando: o meu time jogou ontem e perdeu. Ou então vai jogar mais tarde. E está aqui pensando: tem um ídolo no seu coração agora. Há um Baal no seu coração agora. Ou então você está aqui prestando culto a Deus e no seu coração está pensando nos seus problemas. E veja, não é aquela preocupação normal, mas a ponto de tomar realmente a confiança em Deus e você é tomado pela ansiedade. Ou pensando: eu estou aqui, mas eu podia estar produzindo, eu podia estar ganhando dinheiro, eu podia estar... Há um ídolo no seu coração agora. E você não é diferente daquele povo quando você age assim. Quando nós agimos assim, nós não somos diferentes deles. Trazemos para o culto a Yahvé nossos Baals no nosso coração. Dificilmente, apesar de que tem louco para tudo, mas dificilmente alguém traria literalmente uma imagem aqui, não é? Uma imagem. Mas no coração, ela está gravada em nossas mentes. Culto sendo prestado a Deus aqui visivelmente, mas no coração distantes do Senhor. Ele está entregue, nosso coração está entregue aos nossos ídolos. Muitos que afirmam servir ao Senhor Jesus Cristo adoram a moda do seu tempo, adoram o intelecto, adoram o luxo, adoram todo tipo de coisa. Pessoas que vêm à igreja com outra finalidade e não prestar culto ao Deus verdadeiro. A razão pela qual, meus irmãos, ou pelo menos uma das razões pela qual a igreja em nossos dias ela é tão fraca, é porque se há a tentativa de prestar culto ao Deus verdadeiro e ao mesmo tempo adorá-lo juntamente com outras coisas. Nós começamos o culto cantando: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Que fique claro para você nessa manhã. Não basta você dizer: eu sirvo a Deus, se você tiver mais alguns outros com você no seu bolso. Pegando o futebol como ilustração, nos últimos anos surgiu uma disputa aí, uma briga na internet grande por conta dos chamados torcedores mistos. Especialmente no contexto do Nordeste, Norte-Nordeste. Aqueles que torcem para um time local e torcem para um time de fora do estado, normalmente da região Sudeste. E aí os mais bairristas têm assim falado: olha, você não pode torcer para um time daqui e para um time de outro estado. Tem que torcer para o time da sua região, da sua cidade. Você que acompanha futebol sabe do que eu estou falando. Ora, se isso deve ter algum valor para essas pessoas,
E faz algum sentido até mesmo o argumento? Quanto mais deveria ter para nós, meus irmãos, dividir a atenção, dividir a glória, dividir a nossa dedicação, nosso serviço entre o nosso Deus e falsos deuses. Que loucura é fazer isso, irmãos? Há um Deus só. E eu tento adorar esse Deus juntamente com outras coisas ou outras pessoas. Isso expõe a fraqueza da igreja em querer cultuar mais de um Deus ao mesmo tempo. Há uma ilustração histórica que vai jogar luz para isso, para você entender o que eu estou querendo dizer. Muitos cristãos, em nossos dias, são como o imperador romano Alexandre Severo. Aquele homem, quando tomou conhecimento do cristianismo, ele quis adotá-lo como mais uma das religiões romanas. E então, o que foi que ele fez em seus dias? Ele procurou fazer uma imagem do Senhor Jesus Cristo e colocá-la juntamente com outras imagens de falsos deuses. Ou seja, continuar prestando culto aos falsos deuses do panteão romano, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Certamente fazer a imagem de Jesus é algo que quebra o segundo mandamento em si, mas o meu ponto aqui é destacar a tentativa daquele homem de aderir ao cristianismo com mais uma religião. Jesus como mais um Deus a quem ele poderia servir. Esse tipo de atitude revela muitas coisas. Primeiro, um coração dividido entre o Deus verdadeiro e aquilo que não é Deus. Também demonstra a tentativa de, não de servir a Deus de fato, mas de querer conseguir o máximo possível de bens, de benefícios dos possíveis deuses que existem. Então não é um sincero desejo de, eu vou me devotar a esses deuses aqui, não, é quanto mais eu puder buscar e alcançar favor, eu vou assim fazer. Talvez essa resposta seja, mas pastor, quando alguém diz servir a Deus, Yahvé, e ao mesmo tempo tem outros ídolos que não sejam, por exemplo, tidas como divindades, como é que ela pode estar buscando ao mesmo tempo o favor dessas coisas? Ela está buscando. A exemplo de alguém que está preocupado durante o culto com o trabalho, com o que ela pode estar ganhando dinheiro agora, trabalhando ou estudando mesmo, ela está com isso, prestando culto a esse falso Deus, buscando nele descanso, buscando nele segurança. Toda vez que a adoração é dividida, eu quero que você entenda, você está não demonstrando devoção verdadeira, mas na verdade é puro interesse no que esses deuses podem me dar. Como eles podem me servir. Exatamente isso acontecia com eles naqueles dias. E acontece conosco também. Qualquer pessoa que tente dividir a glória do Deus verdadeiro é um idólatra. É um idólatra. Na sequência, irmãos, eu quero que vocês observem como o texto ainda fala sobre um outro pecado aqui. Idolatria, como eu disse, falso culto, tantas coisas, mas eu quero destacar esse pecado também que aparece tantas vezes em Jeremias. Versículo 35, veja aí. Apenas para você observar. Ele faz menção ao pecado do infanticídio mais uma vez. Nós lemos no capítulo 7 de Jeremias, esse pecado sendo descrito, e ele é citado outras vezes também nesse livro aqui. E agora aparece novamente no capítulo 32. O valor de uma cultura, irmãos, de uma sociedade, passa por algumas características. E dentre elas, é como as pessoas tratam aqueles que são mais necessitados, ou que precisam de maior cuidado. Quando um povo trata pobres, vulneráveis, pessoas que precisam de ajuda e de cuidado, de maneira a desprezá-los, revela o quão baixa essa cultura se tornou. O que estavam fazendo aqui? Matando seus próprios filhos. Veja a hediondez aqui. Você que é pai e mãe principalmente,
apresentar o seu filho para sacrifício e matá-lo. Era esse nível de pecado, eles desceram a esse nível de iniquidade. E não é qualquer povo. Nós estamos falando aqui de assírios, de babilônios, de filisteus, de pessoas que não conheciam a Deus. Era o povo da aliança, sacrificando os próprios filhos. O que dizer então de uma cultura como a nossa, onde se mata os próprios filhos no ventre, dentro do útero? O que dizer de uma cultura, como acontece em alguns lugares, onde se permite o suicídio assistido? O que dizer de uma cultura que é uma cultura de morte, como a nossa? Ouça esse relato, para você ter uma ideia da iniquidade humana, além do que já é suficiente em Jeremias 32. Na primavera de 97, do ano de 1997, os moradores da cidade de Nova Jersey ficaram chocados ao saber o que uma aluna do ensino médio fez na noite do baile de formatura. A menina deixou o seu copo sobre uma das mesas, foi ao banheiro, deu à luz e estrangulou o seu filho. E voltou à pista para dançar a sua música favorita. Deus chama isso de abominação. Sacrifício humano sendo prestado à deusa do ego. Interessante que para alguns que defendem o aborto, ainda que sob algumas circunstâncias, ouvir isso para alguns deles poderia até soar como pesado. Mas em essência, em termos de natureza, não é diferente do que acontece quando alguém aborta. Porque é um assassinato, irmãos. O meio, a forma como aconteceu pode ser diferente, mas o que está acontecendo é um assassinato. Que, nesse sentido, é um inocente, alguém que não tem como se defender. De alguém que precisaria ser cuidado e mantido. Como é que um povo que conhecia a Deus podia fazer isso? Meus irmãos, Deus, como santo e justo, Ele deve punir o pecado. Tanto nesta vida, quanto na próxima. No caso, um juízo vindouro, eu digo. Ele é o Senhor, Ele é o Deus de toda a humanidade. Eu pergunto a você, é difícil demais Deus derrubar um homem em uma cidade, em uma nação? Uma nação que se vangloria de aprovar, como já aconteceu com alguns povos, com algumas nações, o Uruguai recentemente, a aprovar como legítimo a prática do aborto. É difícil Deus derrubar uma nação como essa? Absolutamente. Se nada é difícil demais para o nosso Deus, então certamente Ele vai punir o pecado. Ele vai punir o pecado. Veja os versículos 28 e 29. Observe como o texto diz que a punição que Deus daria ao seu povo, ela é proporcional ao crime. Os exatos terraços, veja o texto, eu não vou ler, mas quero que você observe aí. Os exatos terraços sobre os quais o incenso foi queimado a Baal, eles foram mais tarde incendiados pelos babilônios. As pessoas daqueles dias de Jeremias não deram ouvidos às advertências do Senhor Deus. Talvez porque achavam no seu coração que era difícil demais para Deus fazer isso. Mas a punição divina se revelou o contrário. Observe como ele pune proporcionalmente ao crime, mostrando a sua justiça. Exatamente de acordo com a sua justiça. Versículo 33.
E a gente vai para a segunda parte. Viraram minhas costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Isso resume muito bem aqui o pecado deles. Se a gente pudesse resumir, resumiria nisso. Lembra que o favor divino sobre o seu povo é evidenciado por Deus revelar o seu rosto ao seu povo? O seu rosto está voltado sobre o seu povo. E Deus, quando está contra o seu povo, ele se vira em outra direção. O que eles fizeram aqui com relação ao Senhor Deus. Viraram para Deus as costas e não o rosto. Não ouviram as suas advertências. E por isso Deus os puniria. Justamente pelos seus pecados. Eu quero que você medite nessas verdades agora. E conecte aqui como nós começamos o sermão. Há alguma coisa difícil demais para Deus fazer? Entendemos que não. Agora aplique isso ao juízo. Deus tem poder para punir o pecado. Tem poder para executar a sua justiça. Então, primeiro, quanto a você, que conhece a Deus. Deus diz em sua palavra, demonstrou aqui em Jeremias 32, essa primeira parte, que Ele pode e irá disciplinar o seu povo toda vez que ele for passivo de disciplina. Então não brinque com o Senhor Deus. Não brinque com o Senhor Deus. Vocês, crianças, os seus pais podem em algum momento falhar na disciplina. Nós falhamos. Como, por exemplo, demorando demais para aplicá-la. Mas saibam, crianças, que o Deus ao qual vocês servem, que os pais de vocês servem, não erra, não tarda, não deixa de punir, não deixa de disciplinar os seus filhos. Ele disciplina. Ele corrige. Você, pai, não torne Deus igual a você. Ele vai puni-lo também, se você não se arrepender. Mas se por um lado isso deve trazer temor ao nosso coração de fato, porque Deus é o Todo-Poderoso, Ele pune, Ele disciplina, ao mesmo tempo eu quero que isso traga conforto ao teu coração que está em Cristo, e que de fato se arrepende dos seus pecados, e confesse a Deus. Como é que a gente lida com os pecados dos povos, das nações, pensando até na nossa mesmo? Injustiça após injustiça. Às vezes eu vejo algumas postagens de pessoas, e eu estou falando em termos gerais, não é só na nossa igreja não, altamente indignadas, e que decisão foi essa que foi tomada, e judicial, e política, e claro, a gente se indigna mesmo, isso ensina pecado não. Mas por vezes a gente demonstra indignação e ela fica só nisso mesmo, na indignação. E ela até mesmo extrapola em sentido de pecar contra Deus, de mostrar um ódio, uma fúria fora do comum. Eu quero que você nessa manhã lembre-se disso. Toda vez que você vê uma injustiça cometida no seu país, por alguma autoridade, por exemplo. O Deus Todo-Poderoso tem poder para executar o seu juízo contra eles. E Ele o fará. Lembre-se que aqueles que estão sem Cristo já estão debaixo da ira de Deus. São filhos da ira. E eles experimentarão um dia essa ira do Senhor Deus. Então essa verdade também traz conforto aos nossos corações, no sentido de que o nosso Deus que é Todo-Poderoso castigará o mal. O mal não ficará sem consequências. Não ficará. Bandido é solto em nosso país, faz o que quer, isso acontece? Sim, infelizmente. Mas o Senhor Deus há de punir. Ele tem poder para punir e Ele assim o fará. Nunca esqueça disso. Na segunda parte do texto, meus irmãos, nós aprendemos que Deus é todo-poderoso, não apenas para punir, mas também para salvar pecadores. Observe isso a partir do versículo 36. Do 28 até o 35, nós vimos como Deus, Ele é poderoso para punir o pecado. Mas agora, a partir do 36, até o 44, nós vemos como Deus, Ele é também poderoso para salvar pecadores. Interessante observar isso porque na leitura natural do texto, você não chega a essa conclusão como se o texto tivesse
apontando para isso. Veja, você vai perceber isso agora. Ó. No versículo 35, ó. No 35, é assim, ó. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimar a seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizeram tal abominação para fazerem pecar Judá. Você para aqui e você pensa assim, pronto, o que vem agora em seguida é um anúncio de quê? De juízo e de sentenças e Deus falando. Veja o 36, como parece estar desconexo com o que é dito antes. Agora, pois, o pois, essa ideia de conclusão e de uma ligação com o que vem antes. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade a qual vós dizeis. E aí ele segue e começa a falar a partir do versículo 37. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os lancei na minha ira. Ele segue anunciando promessas e mais promessas de bênçãos. Não parece estranho? Ele fala várias vezes sobre juízo, sobre pecados cometidos. Se espera agora uma sentença pesada, ele começa a anunciar promessas. Não é estranho. Sabe por que não é estranho? Primeiro, pelo contexto maior da passagem. Lembra? Estamos num bloco de Jeremias que o teor principal da mensagem do profeta agora é de salvação, é de bênção do Senhor Deus. Primeira luz do contexto maior. No caso desse bloco de capítulos aqui. E segundo, por uma razão simples. É muito comum isso acontecer na Bíblia. Deus muitas vezes vai anunciar juízo e salvação. Salvação e juízo. Assim revelando a sua vontade por inteiro, o seu conselho completo, sendo assim anunciado a nós. O Deus que é justo, que se ira contra o pecado, mas ao mesmo tempo também que é compassivo, misericordioso, e assim resgata o seu povo dos seus pecados. Veja aqui a lista que o Senhor Deus enumera mais uma vez. No versículo 37, que eu comecei a ler e li no começo do sermão, antes de começar o sermão, nós temos um anúncio aqui de Deus prometendo o seu povo voltar para casa. O mesmo povo que ele iria dispersar, o mesmo povo que ele iria punir, ele diz que vai congregar novamente. A primeira promessa anunciada aqui. Eu os trarei de volta do exílio. O mesmo exílio que vai acontecer, ele vai ter um fim. Ele começa, mas ele termina. Vocês serão espalhados, posteriormente serão reunidos à minha presença. Segunda promessa, versículo 38. O cerne da aliança, novamente anunciado. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O que é isso? É uma promessa de restauração no relacionamento pactual. Vocês quebraram, vocês assim me traíram, adulteraram, mas eu vou restaurar o nosso relacionamento. Nós caminharemos juntos mais uma vez. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Terceira promessa, versículo 39. Deus prometeu dar ao seu povo um novo coração. Veja como ele diz isso, que ele daria um novo coração e um só caminho para que o seu povo pudesse andar. Claramente, aqui você tem o anúncio da promessa de Deus quanto a regenerar o seu povo, a converter o seu povo, a trazê-lo de fato à sua presença com sinceridade, e ao mesmo tempo também aqui há um anúncio de unidade. Unidade. Porque sim, irmãos, o pecado, a falsa doutrina, o falso ensino divide. Faz separação entre nós e o nosso Deus e uns com os outros. Mas Deus promete que o seu povo seria tão grandemente abençoado que caminharia juntos num só caminho, executando assim a sua vontade. Eu quero que você se atente para isso. É promessa do Senhor Deus, significa dizer que é uma bênção dele, para o seu povo andar em unidade. Significa dizer que toda vez que o povo da aliança, a igreja de Cristo, uma igreja local como a nossa, não está andando em unidade, ela está indo contra as promessas de Deus para a nova aliança. A gente não apenas está pecando contra o Senhor, é claro, mas também não está experimentando as benesses do Senhor. Quando não andamos pelo mesmo caminho, juntos no caminho que Deus assim trilhou para nós.
mais uma promessa aqui que o Senhor Deus dá. Aparece no versículo 40, na verdade, 40 parte A. Mas antes de ver o versículo 40 parte A, eu quero ainda ressaltar aqui essa questão da unidade. Acho que é importante a gente bater nessa tecla. Por quê? Infelizmente, não apenas com relação ao falso culto, à adoração a falsos deuses, evidencia uma mente dividida, mas também quando a gente não caminha juntos na mesma igreja, sob a mesma doutrina, isso também evidencia uma mente dividida. E aqui eu quero que você pense em termos mais macros. Quando nós temos, na nossa IPB, igrejas que têm um tipo de culto, um tipo de doutrina, um tipo de governo praticado, um tipo de disciplina sendo praticado, e outra igreja totalmente diferente, você tem uma igreja, um povo dividido, uma mente dividida. E que não experimenta essa promessa da aliança, de unidade, de serviço juntos, de caminhar pelo mesmo caminho. É a semelhança de um homem que ele entra num barco a remo, ele tenta colocar o seu pé ali na embarcação e ao mesmo tempo tenta colocar o seu pé fora dela, ali próximo, ainda em terra. O que vai acontecer quando o barco começar a se afastar? Ele vai cair no rio. Ele vai se afogar. Toda vez que a gente tenta colocar o pé num lugar e o outro pé num outro lugar, num outro caminho, o que vai acontecer é o rompimento. O que vai acontecer é se afogar naquele falso ensino. Infelizmente, é o que tem acontecido com a nossa igreja em termos gerais, irmãos. E por isso que eu bato nessa tecla, que você venha sempre a orar por isso, e que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. A gente não venha a chegar a um ponto como esse, ainda mais grave, que seria esse tipo de rompimento. Promessa 4, versículo 40. Deus prometeu se envolver com o seu povo ainda mais. Farei com eles aliança eterna, uma aliança que jamais terminará. Todas as promessas de Deus durarão para sempre. Promessas estas que são realizadas por meio de Cristo. Versículo 40 ele diz: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei lhes fazer o bem. Ou seja, a promessa anunciada aqui é de que Deus, ele irá manter o seu povo. Como assim, pastor? É a doutrina da perseverança dos santos. Deus preserva o seu povo, sustenta o seu povo, e Deus promete fazer sempre o bem ao seu povo, eternamente. No versículo 40, ainda na parte B, isso fica mais claro. Veja: porém o meu temor no seu coração, para nunca se apartem de mim. Você tem ideia da profundidade disso? Deus dizendo: eu vou colocar o meu temor no seu coração para que você nunca se aparte de mim. Irmãos, aqui está a razão porque você não se afaste de Deus. Se isso nunca acontecer até o final da sua vida, e essa é a minha oração para que nunca aconteça com nenhum aqui, é simplesmente por isso. Deus colocou o seu temor no seu coração. Não há nenhum mérito, não há nada. Porque eu tenho uma capacidade intelectual, eu entendi o evangelho, a mensagem da palavra. Não tem como. Não. Porque Deus colocou o temor dele no seu coração, para que você nunca se aparta dele. Você às vezes pensa sobre isso? Especialmente aqueles que já têm um tempo andando com Deus. Você que já serve a Deus há alguns anos, talvez a vida inteira. Você já parou para pensar sobre isso, não? Como é que até hoje eu creio ainda? É que eu ainda tenho fé no meu coração para continuar crendo e servindo a Deus. De coração, com sinceridade. Você não pensa sobre isso, não? Quando você olha para a beleza do seu coração, para os seus pecados, que eu ainda posso me manter firme servindo a Cristo? Com tantas propostas, tentações, como é que é possível isso? Está aqui a resposta. Eu porei o meu temor no seu coração, para que você nunca se aparte de mim.
o capítulo 18 da nossa confissão de fé, da certeza e da graça da salvação, a certeza da graça e da salvação. A seção 4 fala sobre isso. Eu não vou ler ela inteira pelo tempo já, mas apenas a parte final, que diz assim, ó: e por meio delas são, no entanto, sustentados para não caírem no desespero absoluto. Aqui falando sobre a operação do Espírito Santo. E um dos textos que é usado para embasar essa sentença aqui, essa proposição, Jeremias 32:40. Ou seja, o que sustenta a fé dos crentes? O que faz com que nós não venhamos a cair em desespero absoluto? Deus colocou o seu temor no nosso coração. A única razão é essa: Deus sustenta a sua fé, Deus sustenta você. Por isso toda a glória deve ser dada ao nosso Deus. Calvino, falando sobre perseverança, diz o seguinte: a perseverança é o dom de Deus e a obra do Santo Espírito. Enquanto Deus forma no nosso coração apenas uma vez, o diabo pode, a qualquer momento, atrair-nos, pelas suas ciladas, a sair do caminho certo. Então, governar-nos durante uma hora não nos serviria de nada, a não ser que Deus nos preservasse durante todo o curso da vida e nos conduzisse até o fim. Daí, então, segue-se que todo o curso da nossa vida é dirigido pelo Espírito de Deus, de modo que o fim, não menos do que o começo, das boas obras deve ser atribuído à sua graça. Graça sobre graça do começo ao fim. Desde o dia da sua conversão até o seu último dia nessa terra aqui, Deus sustenta a sua fé, do começo ao fim. Por fim, Deus prometeu alegrar-se com o seu povo. Escute bem isso. Deus prometeu se alegrar com o seu povo. Versículo de número 41, veja aí. Alegrar-me-ei por causa deles, lhes farei bem. Planta-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração, de toda a minha alma. Irmãos, há um texto bíblico lá em Sofonias, capítulo 3, versículo 17, que fala, que expressa essa alegria divina em termos de cântico. Sofonias 3,17 diz assim, ó: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele estará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Essa promessa é experimentada por nós, por exemplo, no culto solene. Não lembra lá de Hebreus? Hebreus capítulo 2 diz que Cristo canta no meio da congregação. Sabe o que é isso? Deus, em Cristo, se alegrando com o seu povo e expressando isso, cantando. Cantando. Quantas vezes você ouviu sermões aqui nos Salmos, em que eu enfatizei, por causa do texto, obviamente, que você deve fazer o quê? Adorar a Deus através de canto. Não basta só você orar, não basta você só apenas meditar, você deve cantar, abrir os lábios e cantar. No culto solene, em casa, cantar. Uma das razões, além do fato de Deus ordenar, porque o próprio Deus ama música. A Bíblia fala do próprio Deus cantando, e cantando juntamente com o seu povo, cantando no meio do seu povo, porque Deus se alegra com o seu povo. Além disso, aqui eu concluo, o que Deus diz no versículo 41, sobre plantação aqui, sobre cultivo aqui, nos remonta ao chamado de Jeremias, chamado este que aparece lá em Jeremias 1 e que por várias vezes ressoa em todo o livro. Jeremias 1:10 que diz: sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Portanto, Deus é como um contente, um satisfeito agricultor, plantando o seu povo numa boa terra e se regozijando quando o plantio está terminado. Deus está feliz porque ama fazer o que parece ser impossível para aqueles a quem ama. Deus está feliz e satisfeito porque Ele ama fazer aquilo que parece impossível
demasiadamente difícil para aqueles a quem Ele ama. Há alguma coisa difícil para Deus? Há algo que Deus não possa fazer? Se Deus salvou pecadores que mataram seus filhos, por que Ele não pode salvar quem você conhece? Quem é tão ímpio, quem é tão sujo assim que Deus não possa salvar? Seu pai? Sua mãe? Seus filhos? Alguma pessoa por quem você ora? O Deus Todo-Poderoso, que executa juízo, Ele também é poderoso para salvar. E Ele faz mortos ressuscitarem. Pessoas que não podem responder, pessoas que não podem, por si mesmas, obedecer à sua vontade. Ele pode sim ressuscitá-las, pela sua palavra, pelo seu poder. Conforme o juízo de Deus se aproxima, ao mesmo tempo, irmãos, Ele nos encoraja nessa manhã a nós lembrarmos, a nós confiarmos, a nos alegrarmos na esperança da sua restauração. Como é que você vai responder a isso? Como é que você vai responder a isso? Que Deus nos ajude a responder adequadamente. Não apenas tendo uma teologia correta que afirma: eu creio no Deus onipotente, mas também em acordo, em concordância com essa teologia, no nosso coração afirmarmos isso também, descansando. Eu não apenas creio, eu não apenas declaro, eu confio, eu descanso na mão do Todo-Poderoso, do Deus onipotente. Sabe onde você contempla isso? Na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Na cruz de Cristo, na salvação executada por nós, justiça e amor. Juízo contra o pecado e graça e salvação para pecadores. Através da mesma pessoa, através da mesma obra. O poder de Deus para salvar. O poder de Deus para punir o pecado. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então sim, é possível não apenas serem anunciadas essas coisas, mas serem contempladas por nós e abraçadas por nós pela fé. Creia nisso e descanse. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por tua palavra. E te louvamos por falar conosco nessa manhã acerca do teu poder que é infinito, tanto para punir como para salvar. Te bendizemos, Senhor, porque na pessoa do teu Filho, nosso Redentor, contemplamos o poder do Senhor. Contemplamos a justiça sendo executada e contemplamos, ó Deus, a salvação sendo oferecida e assim dada aos pecadores pelos quais o Senhor Jesus Cristo morreu. Clamamos ao Senhor nesse momento que possamos descansar no teu poder, sabendo, ó Deus, que o Senhor governa todas as coisas, que nada foge ao teu domínio e que nós, como teus servos, devemos cumprir a tua vontade e descansar no teu senhorio. Assim nós oramos ao Senhor, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.